A mesma mulher e duas experiências de parto completamente diferentes. Essa é a história que vocês vão conhecer hoje na Travessia do Parto. E antes de começar esta travessia, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Laboratório Proclínico, Teto Vinílico e Todeschini Maceió. Laboratório Proclínico, há 50 anos no mercado alagoano, oferecendo conforto, segurança e um excelente atendimento aos seus clientes. Em momentos especiais, como a gestação e a maternidade, contar com o Laboratório Proclínico faz toda a diferença. Laboratório Proclínico, há 50 anos cuidando da nossa saúde, com excelência, precisão e propósito. Todeschini Maceió, com 87 anos de história, a Todeschini é a maior fabricante de móveis planejados da América Latina e uma das maiores do mundo. Com tecnologia de ponta, a Todeschini oferece o melhor prazo de entrega do mercado. E se você está na expectativa de receber um bebê, a Todeschini Maceió desenvolve projetos para o quartinho do seu bebê, com eficiência, qualidade e funcionalidade que você precisa nos dias mais importantes da sua vida. Taut, a empresa que revolucionou a arquitetura ao criar a categoria teto vinílico no Brasil. As soluções da Taut estão disponíveis tanto para áreas internas como para áreas externas. Os benefícios são incríveis: obra limpa, baixa manutenção e instalação rápida. Se você está construindo ou reformando, conheça a Taut, uma nova forma de transformar o seu ambiente. Conheça mais sobre os nossos apoiadores apontando sua câmera para o QR Code ou no link da descrição. E agora, preparem-se para uma história cheia de surpresas. E hoje eu tenho a honra de receber aqui Andy e Guga. Prazer. Já começam, né? O coraçãozinho já começou a acelerar, apesar de toda a nossa vivência, né, que a gente convive até hoje juntos, e vocês são muito especiais, né? Eu já conheço o Guga há muitos anos, desde que o Guga era um adolescente. Frente e palco ali, ó, não tinha erro. Frente e palco, fã, o bistrô era seu ali. Eu lembro muito que eu dizia, quando esse rapaz tiver uns 30 anos, ele vai ficar tão bonito. A gente sempre dizia isso, né, comentava. Então, conheço o Guga há muitos anos e tive o prazer de conhecer a Andy, através das redes sociais, do ateliê, do trabalho maravilhoso que você faz e essa junção aí desse casal maravilhoso e dessa família. E eu queria que vocês contassem um pouco dessa história de vocês, né, da gestação, do Otto, da Cristal. Com censura ou sem censura? À vontade, a história de vocês. Valeu. Vocês que vão nos contar, compartilhar conosco essa história. E aí, já são o quê? Otto vai fazer 6 anos em dezembro. Já são 6 anos de amizade, né? Porque eu acho que você nunca deve ter feito um parto sem ficar amiga de alguém, não, porque é não impossível. existe. Cria um relacionamento realmente muito forte. E a gente se conheceu na época do Otto, né? Tipo, antes do Otto, eu perdi uma gestação. E eu lembro que mexeu muito comigo, porque eu sempre tive um sonho muito grande de ser mãe, né? Eu sempre compartilhei com você esse sonho muito grande de ser mãe. E viver a maternidade realmente, da parte do parto natural, eu sonhava muito com isso. E eu acho interessante que é uma característica muito forte de quem topa, né? Que é essa loucura. É uma loucura. E aí já se vão 6 anos, né, de amizade, né? Porque a gente cria um vínculo com você que parece que você faz parte, assim, realmente. A gente fica tão juntas, são 9 meses literalmente juntas, assim. E Otto vai fazer 6 anos agora em dezembro, então já vou contar como 6 anos, que o tempo vai passando muito rápido. Mas foram 2 experiências completamente diferentes. Otto, eu tive 12 horas de trabalho de parto intensas, que é interessante que quando eu falo para as pessoas que um foi em 12 e o outro fala em 4, e eu falo que Cristal foi em 4, o povo, eu quero em 4. Eu digo, senta para eu te contar a minha história de 4. As pessoas ligam muito o tempo de parto ao conforto, ou se ele foi melhor ou se ele foi pior, onde eu estava muito mais confortável parindo nas 12 horas. E eu lembro que você falou isso para mim uma vez, que eu disse, Dama, eu queria ter um parto rápido. E você disse, não deseje isso, pelo amor de Deus. Eu sempre falo, não desejem partos rápidos, porque nem sempre é a solução, porque o processo que a mulher passa nessas 12 horas tem um objetivo. É a preparação, E é por isso que existe esse processo, né? E aí até muita gente cobra, que você disse, Andy, vai fazer quando esse relato de parto da Cristal? A Cristal vai fazer 4 anos em janeiro. E eu nunca compartilhei como foi o relato de parto dela, porque tiveram coisas assim que eu vou compartilhar aqui, mas que foram coisas muito loucas, que eu disse, minha gente, olha... E que é muito válido
essa questão de a gente expor, porque quebra muito tabus, né? Isso. Porque não existe o certo, o errado, existe o parto e a individualidade de cada deles. E as pessoas às vezes romantizam, né, um pouco essa... Eu romantizei muito porque eu romantizo tudo na minha vida. Não é que um foi pior e outro foi melhor. Mas assim, foram, por exemplo, do outro, foram 12 horas que eu me sentia muito plena, apesar de estar louca, né? Que você entra numa partolândia muito louca. Gente, vocês terem ideia, eu subi na mesa, na cama. Que doidice é aquela. Maca. A cama de hospital tem rodinha. Eu lembro todo mundo segurando e a dama falava, deixa ela. Que ela tá muito doida, deixa ela aí. É isso que a gente quer. Eu cheguei no hospital, não me perguntem por quê. Eu subi na cama e tem aquele negocinho, sei, em qualquer hospital tem um negocinho que fica para colocar equipamento, eu acho, aquilo ali. As tomadas, pra mim aquilo ali era tipo... Ela achou que era uma barra de balé. Ela achou que era uma barra de balé. Não, e começou em casa, né? Começou em casa. Índy, eu queria que você falasse um pouquinho daquela reta final ali, das questões que a mulher enfrenta, aquela questão da bailarina. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu convivo com as gestantes todos os dias, né? E são coisas que as meninas falam muito, essas queixas. Então, eu queria que você falasse, principalmente dessa reta final, que a gente chegou a uma gestação avançada. Sim, e a Conta gente um foi sobre até essa reta 41, final. né, Dami? Foi muito tempo. O Alok meteu 2 crianças e eu não parei uma. Não sei se você lembra Foi disso. isso mesmo, lembro. E aí, a gente no final, eu também tenho uma vida muito exposta e acaba às vezes que a gente fica muito vulnerável a todas as opiniões. E ou coisinha para o povo gostar de dar opinião. Uma grávida, vou dar ali uma opinião. Vou lá conversar com ela. Falaram que eu não teria condições de ter parto normal porque eu era bailarina. E depois eu fui ver se é algo comum de se falar para mulheres, porque eu digo, minha gente, qual é a lógica? Pelo contrário, eu botei umas fotos minhas com as pernas na cabeça. Isso. E aí eu disse, não tem porquê, não existe um estudo que comprove isso. Então, por que você falar para uma mulher, depois de eu ter me preparado tanto, fiz físio. O Otto era um bebê de pandemia, eu já estava extremamente fragilizada, porque quem teve bebê nessa época sabe o quanto que a gente foi privado de muitas coisas. Pode falar que tu invadiu lá o negócio? Pode tudo. Não podia entrar mais do que um acompanhante na sala. O hospital. E a Dami do Neida, apareceu a Dami, eu tinha enfermeira, a Larissa, graças a Deus, era o plantão, na época ela trabalhava na Santa Casa. Ela estava saindo do plantão, conseguiu ficar, porque é a pediatra até hoje dos meus filhos. Então, assim, foi um período muito difícil para quem estava grávida. E, inclusive, eu também quero falar sobre isso, que eu lembro que as pessoas ficavam vigiando a roupa que a Andy ia para o Pilates. Vocês lembram disso? Lembro. A roupa que a Andy ia para o Pilates, se depois ela estava... Se depois em outro lugar. Se ela foi para outro lugar, se ela veio de outro lugar, e aí eu recebi prints. Você só deixa porque é a Andy, porque se você é outra pessoa, porque eu sou bem rígida, né, com essa coisa de vacina, de máscara. Então, você lembra disso? Que falaram da roupa. Então, a gente enfrentou muita coisa, né? Você em especial. E a gente achava que naquela época era assim, pegou, morreu, né? Porque era uma época que realmente o vírus estava muito... Então, imagina na minha cabeça, eu tinha acabado de perder uma gestação. Eu tinha acabado de perder o meu pai. Eu, 7 meses de grávida, o meu pai descansou. Eu já estava tão fragilizada que a única coisa que eu não precisava mais era de neuras na minha cabeça, de medo. Inclusive, eu fiz terapia com Carline no final da gestação inteira, que na verdade, do começo até o final, fez muito bem. Inclusive, indico para as grávidas, façam, porque realmente a gente recebe uma carga emocional muito grande e a gente já está emocionalmente muito frágil. Então, aquele finalzinho ali, para mim, de ter ouvido algumas coisas, mexeu muito comigo. Mas, graças a Deus, tinha você, que você sempre falava, ainda, fica tranquila. As mulheres que ficaram grávidas vão compartilhar desse sentimento. Gente, no final, a gente não respira. Você tem não sei quantos litros a mais de sangue no seu corpo. Eu tinha uma criança de 4 quilos dentro da minha barriga. O Otto nasceu com 4 quilos. Você puxa o ar... Barrigão enorme. Você é muito magrinha sempre, porque você... Não engordou, assim, né? Engordou muito pelo seu peso. Mas, assim, quando a gente olhava para o seu corpo, era uma mulher pequena, magrinha, carregando tive um diabetes gestacional. Diabetes gestacional. O que eu não tive nessa gestação, pelo amor de Deus? E é engraçado você falar do peso, que muita gente liga o diabetes gestacional a ganho muito grande de peso. Isso. E não é um ganho rápido de peso que eu tive na época que o pai descansou, descontei na comida, enfim. Então, foi uma avalanche. Mas eu senti, Dami, que nas 12 horas que eu estava parindo o parto, era como se eu estivesse muito preparada para aquilo ali. Então, assim, é por isso que eu falo que foram 12 horas que eu curti
Você né? curtiu. Eu me entreguei. Você falava, amiga, se entregue. O que você tiver vontade de fazer, faça. O que você tiver vontade de comer, como. O que você... Vocês me deixaram muito à vontade para parir. Até que chegou o final, depois das 12 horas de parto, chega minha médica maravilhosa, que assim como você é minha amiga até hoje, que é Eugênia, o Otto não passava. A cabeça daquela criatura não saía. A gente chegou no hospital, você já estava com quantos centímetros? Você lembra? Eu acho que eram uns 8 já, Amiga, não foi? era, estava quase 8, mas estagnou no 8. É. E o colo endureceu, né? E ele não passava, não passava. Gente, o Gustavo disse que eu fiz o Kama Sutra do parto. Porque todas as posições que você imaginar, não sei se você lembra, foi Lembro. de quadrilado bom, né? Era de o E que você imaginar. como você falou, né? Como você estava muito preparada e segura, você estava topando tudo, assim. Você queria parir aquele menino de todo jeito. Foi. E você topou realmente tudo, assim. Participou ativamente, né? De todas as decisões, a gente conversava, ela explicava, né? O Guga também ali do lado, participando de tudo. Então, realmente foi bem desafiador. O parto do Otto foi muito desafiador. Quando a Eugênia chegou para mim e disse... Ó, amiga, é o seguinte, já tem muito tempo, já ele pode começar a entrar em sofrimento, a gente vai ter que fazer um epísio. É algo que eu não faço há muitos anos, mas o colo está muito rígido, ele precisa. E aí eu lembro que eu olhei para a cara da Dami, aí eu olhei para ela e disse, Eugênia, me dê direito a fazer só mais uma força. Porque na minha cabeça eu já tinha chegado ali, eu não queria que tivesse nenhuma intervenção, eu sabia que eu ia conseguir. E aí ela disse, ó, amiga, vamos tentar só mais uma contração e depois disso, infelizmente, se não der, mas e ela sempre me deixando tranquila, isso é tranquilo também e tal. E aí a Dami me deu um lençol. Você sabe que eu tenho esse vídeo, eu nunca tive coragem, só tive coragem de mostrar pra minha irmã. Sabe o que a minha irmã disse? Assisti 2 vezes, uma morri de chorar, porque ver realmente o Otto saindo, nascendo. e outra morri de rir. Porque se você olhar pra minha cara, amiga, pelo amor de Deus. Não, e aquela hora da parede também Não foi existe. bem engraçada. A hora que a gente lhe colocou na parede também Não foi bem existe. engraçada. Foi. Meu Deus do céu, Depois que passa, loucura. né, gente? Depois que passa. Depois que passa, é. Aí Dami me deu um lençol. Aí nessa contração eu lembro que eu disse, eu só vou fazer força quando eu realmente estiver no limite da minha contração. Eu acho que nunca na minha vida eu fiz uma força daquele... E eu assistindo o vídeo, eu fiz, meu Deus do céu, que loucura. Sim, bicho. Eu olhava para a Dami, eu tinha assistido um vídeo antes que a pessoa falava para mim fixar num ponto fixo. Aí foi tua cara. Eu lembro que eu puxava o lençol do lado, tu puxava Olho no do olho outro. aqui, vamos, hein? E eu só escutei, não, só senti aquele pufo. Aí foi quando a cabeça dele resolveu sair. Sai. E é aquela história, depois que a cabeça sai, né, amiga? Tipo, tudo é alegria. Tudo flui. Aí fiz outra força, saí, depois saiu a placenta, mas assim, eu naquele fazendo momento... carinho na cabecinha E dele. o Gustavo fazia. Foi o Guga. Eu aqui, né, naquele momento. Maravilhoso, ele fazia... Pega, eu não! Foi. Eu não Ele só quero faz pegar carinho na na cabeça cabeça Ou dele. ainda teve esse momento, até a outra contração. O Guga aqui, ó. Ele fazia, pegue na cabeça dele. Me dava angústia, imaginar que tinha uma cabeça ali cheia de cabelo. Não quero pegar. Maravilha. Mas aí, quando saiu, realmente, eu naquele dia, eu vi que eu era uma mulher, que eu poderia fazer o que eu quisesse na minha vida. Depois que eu pari o Otto, eu disse, o que vocês colocarem, pra mim, eu faço. Que eu colocar, assim, eu vou fazer o que vocês mandarem, porque eu vi o quanto que nós somos fortes, sabe? Eu acho que aquele momento ali, Deus fez para realmente mostrar para a mulher a força que a gente tem. E realmente é muito sobrenatural aquilo ali. Eu vivi, realmente é algo muito divino. Eu acho que eu sei que tem muita gente que sonha em ter, que não consegue no final. Isso é muito fisiológico também. Não são todas as mulheres que conseguem, não são todas as mulheres que querem. E aquela frase é maravilhosa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a experiência que eu vivi, assim, eu não posso... E você tem esse direito de tenho, querer, de porque poder, às vezes né? eu já fui compartilhar isso, às vezes, com algumas amigas que elas falam, não, mas também eu digo, gente, mas foi algo que eu vivi que eu acho que foi muito imponente na minha vida. Até Guga disse, Indy, eu lhe olho como mulher diferente depois que eu vi eu aqui. me metendo, eu sei que o parto foi... Não, mas você está aqui para dar o seu então, depoimento assim, também. eu sempre converso muito com muitas mulheres, vêm até mim falar, né? Até por conta da nossa exposição, do quanto que eu apoiei. Tem marido que não dá banho em filho, tem marido que acha que é só pagar conta, tem marido que não apoia a mulher, enfim. E eu sou um cara que eu nasci para servir, né? E servir a mulher que eu amo. E acompanhei essa ponto a ponto, né? Eu fiz questão de vivenciar esses momentos. E a questão da cesárea e do parto normal,
é muito delicado, existem muitas discussões, eu não vou entrar nem nesse mérito. Mas quando o primeiro passo que eu vejo é o bebê dizer que quer ir, entendeu? O bebê, quando a pessoa diz, não, vai ser em tal dia, eu digo, peraí, e o bebê disse que vai ser em tal dia? Não tem isso. As minhas duas experiências, né? Minha mãe foram 3 partos cesáreo na época dela, enfim. Mas o que eu vi aqui nos nossos 2 partos foi que o bebê quis vir para o mundo. Ele deu o sinal dele. Escolheu. Então, ele escolheu. Esse é o grande diferencial. E quando a mulher tem normal, como a gente está falando, a mulher se empodera. A mulher diz assim, poxa, eu consigo. Fui eu, Deus, lógico, que capacitou, Deus que abriu os caminhos. Mas quando a mulher diz assim... Quando eu olhei para minha mulher, o brilho, o amor do homem, a admiração, porque eu acredito muito na valorização dos detalhes. A vida é feita dos detalhes. Tudo é um detalhe. Por que algo é tão especial? Porque tem detalhe. Por que uma peça é mais cara do que a outra? Porque tem um detalhe a mais. Então, o parto normal, quando a criança pede para vir, quando vem, a mulher se torna mais atraente para o homem. A mulher se torna mais uma leoa. Quando o homem vai querer falar mais alto, agredir, Deus me livre. Mas quando você olha uma mulher e diz, pô, essa mulher pariu um menino de 4 quilos. Então você pensa 2 vezes, eu digo, se uma mulher pariu um menino de 4 quilos, o que é que ela pode fazer comigo, com qualquer... Enfim, então ela se torna uma pessoa mais... Aquele momento ali pra mim, ele era uma vitória de tantas coisas, né, Dami? Tanta coisa que eu tinha Como passado explicar, ali. né? Tipo, Isso, assim... eu pedi muito pra ver meu pai no Otto. O Otto nasceu a cara do painho. A cara. Aí eu dizia, Deus, obrigada. Porque, tipo, eu consagrei ele a Deus. Eu disse, Deus, que eu possa ver muito... A gente vai poder mostrar essa imagem Pode. dessa consagração? E eu disse que eu possa ver muito o meu pai no meu filho. E eu vejo isso até hoje. Acho que foi um presente que Deus me deu. Ele tem um temperamento do painho. E eu fico lembrando assim, poxa, eu venci uma pandemia. Eu venci uma perda gestacional, eu venci tanta gente, eu venci, tipo, uma pessoa que chegou para mim e disse na minha cara, eu ouvi isso, gente, de uma pessoa da área de saúde, ela olhou para mim e disse, você não vai conseguir ter parto normal. Oxi, eu trabalho na área de saúde. E aquilo ali, eu disse, foi depois do enterro do meu pai, eu já estava tão... Aí eu disse, por que as pessoas fazem isso com as outras? Ninguém tem direito de tirar o sonho de ninguém, ninguém tem direito de questionar o sonho de ninguém. Que a pessoa pode dizer, eu tinha um sonho, ter um parto normal era o meu sonho, entendeu? Aquilo ali fez tanto sentido para mim, tanta coisa, Dami. Tipo, é um momento que eu guardo assim com muito carinho. Foi muito especial. Foi realmente do jeitinho que tinha que ser, como o Guga está falando. Ele estava ali presente naquele momento, o tempo inteiro presente, porque você sabe que, inclusive, homens estejam presentes nesse momento é muito importante para a gente muito ali. Muito importante, porque eu sempre falo, sabe, que o marido, né, o pai do bebê, o marido, ele é o nosso braço direito, porque tem a gestante, tem a equipe, e o marido, ele é o nosso braço direito, porque a gente se fala com olhar, né, Guga? A gente se olha é assim mesmo, tá tudo certo. E às vezes mesmo tá que a mulher bem. não queira aquele toque ou aquela pessoa tão próxima, uma amiga minha que antes de eu parir o Otto, ela me deu um dos melhores conselhos que eu já recebi na minha gestação para parir normal. Ela disse assim, amiga, eu vou lhe dar um conselho, se permita virar um bicho. Você vai virar o seu instinto mais animal, mais primitivo, ele vai ser aflorado na hora do parto, então não tenha pudor de absolutamente nada. Então, assim, aquilo ali me deu, porque assim, a gente tem o pudor da nudez, a gente tem o pudor do ridículo, do vou gritar, vou... E eu disse, poxa, foi até Ramona, minha amigona maravilhosa, eu disse, realmente, se eu não me permitir, minha gente, parir é a coisa mais animal que um ser humano pode fazer. Não existe nada mais animal do que você parir uma criança. E uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, porque eu amo tanto o meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos, porque eu sou eu na minha maior essência, entendeu? E quando a Andy, acredito eu, se entrega, quando você se entrega para alguém, quando você não tem filtro, pô, não tenho filtro pro meu melhor amigo, para minha mãe, para o meu pai, enfim, isso se torna tão, você se entrega, você se desprende, se desprende. Eu sempre comento com as pessoas assim, tá vendo a Andy que se arruma, a Andy ia pro Pilates maquiada. Ela ia pro Pilates e ela vai pra academia maquiada, com o cabelo arrumado,
Mas na hora do parto, eu perguntei, Andy, Oh. você quer passar o seu delineador? Não! E eu não sei se você lembra que várias pessoas entraram em contato comigo para filmar, né? Índia, a gente quer participar, a gente quer filmar. E eu disse, gente, me desculpe, mas eu não vou aceitar, porque vai ser um momento que eu preciso estar concentrada no que eu vou fazer. E eu não quero estar preocupada se vai pegar um ângulo, se eu vou estar feia, ou se eu estava horrorosa, eu estava muito feia. Mas assim, aquele era o meu momento, não era um momento de... Sabe assim, que tem momentos que não precisam ser registrados, né? A gente tem os registros que foram feitos de forma muito delicada, por minha cineasta. Maravilhosa. Não, quando eu vi, ela pegava imagens, eu orando na janela, na sacada. Mas eu não estava preocupada com isso. Eu já trabalho com isso, eu já me preocupo com isso o tempo inteiro. Eu não queria estar preocupada com isso. É bom isso entendeu? também falar, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com as outras do que com si. Você, o que é que eles vão, o que é que meu filho vai ver? Meu filho, né? O próprio que nasceu. Daqui a 15 anos ele vai olhar, não estou sem maquiagem, não é, muitas vezes a gente se prende assim, né, eu queria externo. que as pessoas, às vezes eu sempre falo assim, eu queria tanto que as pessoas tivessem o meu olhar, porque assim, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu lembro muito, fazem 6 anos, quase 6 anos que o Otto nasceu, mas assim, eu lembro demais, assim, do que a gente viveu, dessa aflição ali, das horas de períodos possível, que ainda teve 4 horas de períodos possível, né? Então, assim, eu lembro demais, assim, porque a gente se olhava muito, né, Andy? A gente se olhava muito, e eu lembro que a gente confiava, vai dar certo, vai dar certo. Então, assim, a beleza disso... A gente tá aqui para isso, por isso que eu convido vocês, por isso que eu gosto quando vem os maridos, porque assistir isso, você tem que ter um olhar diferenciado. E eu me né? senti realmente isso. A vida muda, né? Assistida. Sabe uma cena que eu lembro, assim, eu lembro de Eugênia sentada, você sentada, e Lari sentada, eram as 3 sentadas, assim. Tinha tipo uns banquinhos. E parecia que vocês estavam só assistindo. E teve uma hora que no começo eu não entendi. Eu disse, ninguém vai fazer nada, Ninguém vai me ajudar. E vocês estavam só assistindo até que eu entendi. Eu disse, não, esse momento ele é realmente meu. Não tem que ter... Lógico que teve... Vamos tentar a banqueta, vamos tentar... Tentaram tudo. Algumas intervenções, né, de exercício, de Isso. postura. Mas assim, o tempo inteiro era assistindo. Porque é muito da pessoa, né? O seu momento ali. Não existe... intervenções, né? E é muito bom, assim, sabe, Dami? Eu estava, antes das câmeras aqui, eu estava dizendo... eu sempre me emociono quando eu falo, encontro com a Dami várias vezes na academia, e eu digo o quanto que é importante ter uma pessoa como você, assim, sabe? Que em nenhum momento você dá ré, em nenhum momento você bota o carro no ponto morto, você sempre está engatada, você sempre está... Seja na invasão do hospital que você disse, eu vou entrar, mas pode ser o diretor, que chegou, eu me arrepio aqui, ó. Porque é isso que a gente precisa. Quando alguém dá uma dúvida para uma pessoa, coloca dúvida em alguma coisa, se a pessoa já está insegura, a pessoa vai para a faca ou vai para tentar o caminho mais fácil, né? E você é uma pessoa capacitada. Você é uma pessoa de luz, porque assim, o mundo precisa de pessoas boas. Às vezes a gente está prestes a desistir, aí você olhava e dizia, amiga, você está indo bem. Tá muito bem. Tudo indo bem. Então aí dá aquele... E o que eu achava bacana é que ela dizia, não, é difícil mesmo, não é fácil não. Eu não disse pra ninguém que era fácil, não é fácil né? não. Porque tem gente que desmerece, né? Tem gente que, porque teve 15 filhos, bicho, cada um é individual. Deus fez a individualidade de cada um, né? E a sua importância na vida da Andy, desde o preparar, né, da história, daquele evento na Orla. Eu fui lá, filmei as gravidinhas com drone e tal. Muito legal, eu vejo você fazendo hoje com as outras grávidas, eu fico, velho, isso faz uma diferença. É muito legal. Isso quando a mulher vai para casa, né, ela volta mais preenchida de carinho, de amor, porque não é fácil, pô. Tem uma grávida que é amiga minha agora, eu disse, vem muitos hormônios diferentes aí, se dá uma segurada. Porque às vezes a mulher quer ser sempre a pioneira, né? O homem não vale de nada, mas o homem é o esteio, o homem é que chega e às vezes vem um hormônio, vem aquilo, e o homem, pô, tá sempre... pra você é fácil, né? Pra você só fez isso. E pro homem, pô, você fica... O homem não tem sexo como tinha antigamente, o homem não tem mais o carinho, todo mundo só vai pra mulher, não tem mais atenção. E o homem também precisa ser enxergado de uma forma bacana, assim, sabe? De ser parceiro mesmo, de entender que precisa comer bem, que não é só ela, que precisa também suprir as necessidades para
servir. Então, assim, eu disse, eu digo assim, não, mas meu marido igual. Então, eu tô pedindo para você segurar, porque... O marido, né? Não são todos, infelizmente, mas o marido participativo, o marido que apoia, Faz ele realmente diferença, precisa né? atenção. Tanto que muitas vezes a gente fala, a equipe não é só para gestante, para parturiente, a equipe é para a família, que às vezes envolve uma mãe, uma irmã, né? Outras pessoas da família que estão ali, mas o marido participativo, o marido que apoia, que respeita acima de tudo, sem dúvida, é um marido que precisa sim de atenção, né? Então, se ele vai nas consultas, se ele vai nos exames e se ele apoia aí ali, porque assim, sabe, Guga, existe muito o que eu não admito, assim, que todo mundo me conhece, sabe, a brincadeirinha ali, né? Numa piadinha. Às vezes a mulher tá em casa, assim, e aí o marido quando sai do consultório, mas tu vai mesmo querer? Eita loucura. Sabe, assim, acontece muito isso. Então, assim, aí tá numa roda de amigos, vai tentar parto normal, aí o marido já responde, diz ela que vai. Quero ver se... Entende, Guga? Ou Então então tem até as muito piadas isso, com o assim. É porque corpo, né? pra você, Gustavo, marido da Andy, é bem difícil compreender. Porque o seu caminho é diferente, entende? Mas não é com todas as mulheres assim. Eu já ouvi. Tu é louco, você é louco. Eu não preciso lhe dar exemplos, Amém. né? Você sabe do que eu tô falando, E eu né? vi muito isso também, como a gente tá dizendo assim, não vá nessa onda não, velho. Corte logo, porque é sofrimento. Você vai ver sua mulher sofrendo. Aí eu vazia, aí... Sabe aquele boneco de posto que fica assim? Ó, Balançando para um lado, balançando para o outro. E assim, muitas vezes, aí nasceu o Otto, né? Aí eu fui, olheira, cansado. O Otto nasceu com... Ele tinha que tomar uma Comi ferradinha. meu belo McDonald's. Pô, eu meti um McDonald's pra ela. foi. Aí eu cheguei no McDonald's, eu disse, minha mulher, não sei o quê, tá. Meu amigo, a mulher Daí você derrubou. mandou caprichar batata. Foi, então, Foi. aquele saco, não, um saquinho, né? Só batata. Ela botou de batata, assim, eu disse logo, 4 quilos, a mulher foi mesmo, 12 horas de farinha. Ela, então eu vou encher de batata. Chegou, tirou foto. E o meu filho já nasceu com a camisa do azulão. Foi. Eu disse, Me costurando lá e o Gustavo, eu só escutava cadê a longe. camisa? Cadê? Cadê a camisa do CSA? Eu digo, rapaz, não tô acreditando que esse bichinho, ele tá... Foi. O menino lá, eu aqui Eu ainda lembro. toda... Temos imagens também, temos Porque imagens. é o seguinte, ele pode ser presidente do CSA, roupeiro do CSA, massagem, o que azulão. for, ele disse assim, ó, quando ele for discutir com um amigo, eu disse, o que você torce? Quando você nasceu, qual foi a sua primeira roupa? Ele, eu sei lá, ele fez, a minha foi do azulão. Com estrela, que é o único que tem. Concordo. Não é não? Mas sim, aí voltando, aí, ó, nasceu uma semaninha, eu com olheira, meu olho ardendo e tal. Aí eu cheguei pros homens assim no churrasco e tal. Aí eu disse, meu irmão, é assim mesmo, cada um já tinha seus filhos, eu tive filho mais tarde. Agora, tá só começando. Eu digo, piora? Eu disse, piora isso aí, porque aí cuida da mulher, cuida do menino, dá banho de menino, não sei o quê. A mulher tá ainda, né? Em recuperação. Recuperação. Aí eu voltei branco assim pras meninas, né? Aí ainda saiu, eu disse, é assim mesmo, não sei o quê. Aí ele disse, mesmo o quê? Eu falei com os meninos ali, nunca deu banho, dormiu na cama que era de lado, nunca fez isso, dizendo o quê? Não sabe o que é limpar a bunda do menino. A filha tem tantos anos já, eu digo, rapaz, eu olhei assim. Eu disse, diferente. E é isso que, tipo assim, quando o menino cai, não sei o quê, quando ele vai correr pros seus braços, tem afinidade. Você ele tem aqui, né? O vínculo, né? É isso que faz. Eu acho que o mundo ficou muito. As pessoas querem botar estrutura, dar o melhor inglês, o melhor escola, esqueceu a base. De cuidar, de olhar o joelho do menino, saber eu sei o corte de cada filho meu, eu sei o arranhão de. E eu sou um pai zero zelo, ela sabe disso. Comigo, meu irmão, é lama, é banho na piscina, não sei o quê, é sorvete de... Ontem minha filha, meia-noite, tava tomando sorvete de 11 horas. A mãe olha pra mim e diz, picolé, acabou. O açúcar na hora de dormir. O açúcar na hora de dormir. Logo quem? Enfim. Ô, Andy, aí a gente teve essa experiência, né, assim, era primeiro filho, né, um casal público e aquela expectativa, muita gente torcendo contra, infelizmente, Ave Maria. né? E aí a gente vai lá e diz, eu consegui, você, né, teve, como você falou, né, não foi só o parto, foi um ciclo. Acredito que o nascimento do Otto
Foi um ciclo É. da sua vida, né? Das perdas Demais. e do recomeço. Demais, né? demais. E aí se passaram quanto tempo que vocês decidiram liberar novamente? Ah, mas eu não tava... Não sabe liberou, aquele não, era pai. liberado. Eu acho que o sim. segundo, a pessoa diz assim, não, eu não tô me cuidando. Veio se Grécia, vier- né? Veio Grécia, né? Grécia. É verdade, é Eu verdade. peguei e fiz um projeto para ir para a Grécia. Se eu for para a Grécia, eu vou bonita, vou treinar que nem uma doida. Treinei tanto, Dami, tanto. Fui para a Grécia, curti a viagem inteira. O Otto tinha 2 anos. Foi a primeira anos, viagem de pouco vocês, antes. depois do Otto, eu acho mais longa, não. Não, a gente Não, já tinha feito. feito A gente, algumas? a gente tem essa coisa muito assim. Eu e o Guga, eu sou apaixonada, completamente apaixonada pelos meus filhos. É a coisa mais importante da minha vida. Mas meu marido vem primeiro. Já conversamos muito sobre isso. É. Então, isso às vezes é muito difícil de compartilhar, porque eu compartilho também daquele instinto materno de querer estar perto, de querer estar... Mas eu tive que me desprender disso, porque eu também sei que, como cristã, é muito importante a gente saber que a pessoa mais importante da minha vida é o meu esposo. Então, não, eu tenho uma equipe de apoio grande. Meu pai não, minha mãe, minha irmã, meu sogro, minha sogra. Então, eu tinha com quem deixar as crianças. Sempre deixei com o coração muito aberto. Eles sabem, eu não sou aquela mãe que chegava lá, ficava chorando, sofrendo. Não, eu dizia, isso aqui é normal e já vão bater asa, até porque o Otto já vai fazer 6 anos. Os meninos estão indo morar fora com 13 anos. Então, já ele vai e eu quero ter a pessoa mais importante da minha vida do meu lado, que é ele. Então, a gente já tinha feito, eu acho que o Otto pequenininho, a gente já tinha feito mesmo. De cristal mesmo, 6 meses, ela desmamou, eu já viajei também. E aí, fui pra Grécia com esse querido. Curti a viagem inteira, loucamente, quando eu voltei, Dami, no primeiro dia, quando eu pisei em Maceió. Eu comecei a passar mal, mas eu não passei mal, não. Eu passei muito mal. Segundo Na Grécia dia, não passou mal. não passei mal né? nem na Grécia. Né? Curtindo, né? Eu O acho Mar que era Jônico. o sol da Aquelas Grécia. piscinas, né? Aquelas aquelas banheiras. Não, mas eu lhe digo, foi Deus, porque se eu tivesse tido o que eu tive na Grécia, eu tinha perdido a minha viagem. Aí, quando chegou no segundo dia, que me deu o sono, você compra um teste de gravidez. Aí, Lembrei. Eu sou muito bom mesmo. Devo ter engravidado a minha o mulher pior, na Grécia. Minha amiga, naquela aí ele fazia, piscina. E o "Minha pior. amiga, não é assim, não. Mas aquele ego, né, do homem, tipo... claro. Não, e o Eu pior, tô grávida, a gente já tinha passagem pra Quando Paris, eu cheguei que ia no ter... primeiro dia, a Larissa tinha dito, amor, ela convidou. Não tinha passagem ainda, não. A passagem não, era... Ah, ainda vou lhe tinha os queimar. ingressos, tinha os ingressos. Já vou lhe queimar. Aí, nós somos amigos de lá de Firmino. Firmino ia jogar a final da Champions. Tava tudo certo para eu e ele, depois de 2 semanas, né? Era chegando e viajando. Aí eu disse, compra um teste de gravidez. Ele, menina, também não é assim, não. Sou bom, mas pelo amor só de assim, Deus, não, né? Não é rápido assim, não. Aí eu disse, compra um teste de gravidez. Amiga, quando eu fiz xixi naquele negócio. Não, aí eu comprei o barato. Ela, Aquele você palitinho, comprou um barato? que ódio. Eu digo um barato e o Minha cara vai dar no gente. mesmo jeito. Aí mulher querendo... Mulher, né? Não é isso não, é Compre porque um eu carro. aquele da Não é linha, mais você preciso, não você fica entende. confuso. Preciso de quê? Você fica confuso. Tem É uma só linha ver, da o 3 linhas, Rainha do Arlindo. aí o outro diz Pirangagem digital. de não comprar um negócio. Aí fez, deu positivo. Aí compra o caro, deu positivo. Eu digo, o caro e o barato deu Foi positivo. só pra do ter mesmo duas jeito. fotos. Eu disse, ah, Duas Gustavo, eu não tô fotos. entendendo essa linha, não. Vai compra um negócio que eu mandei, o negócio. E ele Compra um caro. demorou pra chegar nesse dia, foi fazer alguma coisa. Quando voltou, amiga, que apareceu grávida. A lágrima descendo. Por quê? Vou contar por que eu estava tão desesperada. Quando a gente estava na Grécia, nós tínhamos acabado de comprar um apartamento antes de viajar. E esse apartamento, ele precisava reformar do zero. Não tinha como ir para lá, a gente ia realmente reformar ele do zero. E a gente ficou no apartamento antigo, já tinha colocado o apartamento antigo para vender, a gente já queria vender o apartamento antigo, porque a gente estava pagando 2 condomínios, tudo dobrado. Quando a gente está na Grécia, uma pessoa ligou e disse assim, quero comprar o seu apartamento, porém, você tem que liberar essa semana. E a gente tava lá. Eu disse, aí o Gustavo disse, eu tô na Grécia. Ele, pois é, velho, mas eu só compro se você liberar for essa agora. semana. Aí a gente desesperado para vender, o cara tinha aceitado a proposta da gente. Eu liguei para minha mãe, disse, mãe, pega o que tu conseguir. Desocupa aquele apartamento. Tira daí. Até hoje, amiga, eu não sei o que ficou. O que ficou. Eu não sei. Ficou porque era porteira fechada também com os móveis, mas eu não sei. Ficou decoração, ficou tudo. Sim. E tira. Então, eu já cheguei da Grécia para casa da minha mãe. Eu não tive direito nem de voltar para casa. Minhas coisas em mala. Então, imagine eu grávida, dentro da casa da minha mãe,
Sem saber, Um tipo menino assim, pequeno. uma Dora obra. Aventureira, costureira. Olha, a minha mãe deu um trabalho. Bichinha recebeu a gente super bem, mas mãe é uma figura. Viu? Aí, Mais jovem que a gente. É. aí, minha filha, eu sei que a gente vendeu esse apartamento, voltou. Aí eu disse, Gustavo, Minha sabe aquele... preocupação Aí era ele olhou pra Champions, mim, irmão. olha o que ele disse. Final da Champions, irmão. Eita, amor. Eu tinha acabado de falar, eu estava grávida. Ele, eita, amor, a Champions. Aí eu olhei pra cara dele, eu digo, arrume as suas malas, chame seu irmão e parta com mais Vá de 1.000. você Porque eu vir. não Meu tenho compadre, nem meu de compadre. você, É. nem de Eu disse, ti, nem de Nelsinho, ninguém. vamos pra... Já tô dentro. Eu compro a passagem agora. É o seguinte, eu vou ser Bora-se pai e embora. vamos pra Champions. E eu fiquei uma semana de cama. Liguei pra Eugênia, eu disse, ó, Eugênia, é o seguinte, amiga, eu já tive grávida, mas agora eu tô grávida e doente, ninguém por cima não. Eu fiquei, Dami, É, eu lembro. já começa a diferença A das diferença gestações. daí. Eu não tive isso do Otto, eu fui na do Otto, já tava disposta desde o começo. Eu tava tipo, a da Cristal, eu fiquei de cama, não conseguia levantar, eu só vomitava. Tá, foi assim, foi... E eu aqui, ó. Tchá, E ele na Champions. dança. Aí passaram, eu acho que 15 A vida do pai é dias. diferente, né? É, O pai é diferente. 15 dias a vida voltou a brilhar. Foi quando voltou, realmente, assim, aí eu fui ficando melhor e tal. Só que com todos os embates de não estar na minha casa, vivendo dentro de um quarto, você fica naquela... Porque mesmo você mora na casa da sua mãe, você, quando volta, você não se É E acostuma eu, mais. deixa eu fazer só um parênteses aqui, que é uma coisa que eu vou dar uma dica para os casais sobre saber o sexo da criança, né? Às vezes você faz mais para os outros do que você. Eu, nos dois, nós dois. A Nos gente dois descobriu meninos, juntos. a gente descobre juntos. E depois fazia... E depois Depois, revela. sabe? Pense num negócio gostoso, que Gostoso, foi. você não tem câmera, não tem nada, e você vê a pureza do negócio. Porque assim, quando você vê com todo mundo, você compartilha com todo mundo. É. E olha que nossa vida é, É super compartilhada. compartilhada, né? Mas foi uma coisa, não foi, amor, que a gente Vocês só... viram o da Cristal, acho que foi no Palato, seu Foi, namorado, foi, jantar no foi, Palato, não foi. foi? Eu lembro, Foi. eu O do lembro. Otto foi em casa Eu e lembro, depois eu fez lembro. a Foi. coisa. Pai ainda participou do momento do Otto, né? Eu lembro, da revelação. é. E aí, agora preparados para rir? Eita, vida. Vamos jogar o Pode lencinho contar das tudo, lágrimas. pode contar Já tudo. choramos, Contar tudo. agora a gente está preparado para rir. Entrei em trabalho de parto, né? Na casa da minha mãe. Não, um dia antes ela mudou o quarto. Não, foi o seguinte, eu acordei um dia antes na casa da 40 mãe. semanas mais também. É. 41 Foi 41 também, de novo, 41 não foi? de novo. Quando eu abri a porta, Dami, eu não conseguia ver quem estava do outro lado. Era só caixa, colchão, móveis. A minha mãe resolveu mudar tudo de lugar. Você eu com com 41 41 semanas, me deu uma crise de choro. Aí ela disse, eu vou sair da vou casa. sair. Eu lembro, vou eu vou sair, sair, eu quero ir sua pra mãe outro vai lugar. fazer isso comigo. Eu disse, meu Deus. Eu lembro. Eu vou sair. Aí amanhã, não, minha filha, desculpa, vou botar tudo de volta no lugar. Botou tudo de volta no lugar. Aí foi quando eu disse pra Eugênia, eu disse, Eugênia, eu tô daquele jeito, muito cansada, não dá. Ela disse, vamos tentar de novo o famoso óleo de rícino, que eu tomei também, não dou Uma delícia, né? Meu Deus, que negócio ruim. Olha, uma das coisas de saber que eu não vou mais engravidar, é saber que eu não vou mais tomar um bicho daquele ali. Meu Deus do céu, ele não mistura no suco, é horrível. É, não gosto nem de lembrar. Tomei o óleozinho de rícino, fui pra consulta com ela. Ela disse, vamos lá, vamos esperar. Quando eu fui pra consulta com ela, tomei o óleo de manhã, fui pra consulta à tarde. Quando eu cheguei em casa à noite, eu disse, Vigi, amor, tô sentindo umas contrações. Eu liguei, você tava no sushi com umas Foi, amigas. tava no Ratos com o Ricardo. Era. Aí eu disse, amiga, bateu. Aí você, amiga, tá muito cedo ainda, vai medindo as contrações. Eu disse, tá, mas bateu muito rápido. Bateu muito rápido que o meu atum ficou no prato. Foi. Quando eu Tão mandei rápido as que o meu atum ficou no contrações, prato, você foi. veio correndo, eu lembro. Vim Quando eu correndo, mandei que é as ali do lado, eu contrações, corri. foi. Adão, eu tô indo pra ir agora. E o Ricardo, E o Ricardo aqui, ó, no sushi. Aí eu falei, tchau. Aí ele já sabe, né? Nem pergunta. Foi Falei, nesse amor, momento. tenho que ir. Eu só tenho um vídeo que sou eu levantando de roupão, urrando de dor. Foi ele que ainda fez, só tenho isso. Na casa da minha mãe só tenho isso. Aí, gente, eu fiz cocô na casa inteira. não, meu amigo, olha. Essa era a revelação do Todo dia. mundo fica, tenho medo de parir pra não fazer com meu amor. Eu batizei o Gustavo disse, parecia um... Meu Deus do céu. Um coelho, que coelho faz muito cocô, né? Aquelas bolinhas. Só que não era bolinha, irmão. Ela saiu arrastando. Era muito engraçado. Não, ela cocô no meu carro, era cocô na casa, cocô no hospital, cocô no... Eu digo, meu amigo, eu digo, você comeu uma feijoada, foi minha filha, porque não existe negócio desse, não. E ela, não, aí ela ficou rica. Não, calma. Aí ela Não, ficou ainda não. milionária. Calma. Ainda não. Calma. Aí eu lembro que quando E as dou, meninas e dou, chegaram, e dou. gente, eu lembro que eu parecia um cachorro mesmo fazendo cocô, porque
Tudo que ela alugar, eu já fazia a força. Era. Depois eu cheguei no hospital, fiquei pensando, quem limpou aquele apartamento? Puto, né? Disse, meu amigo, um cachorro, soltaram um cachorro aqui. Aí eu lembro que teve uma hora que... Eu fico assistindo esses vídeos do YouTube, toda grávida fica, né? Que falavam que era muito bom ficar embaixo do chuveiro, meio que de 4, levando a água aqui atrás. Aí eu lembro que eu tava tão desesperada que eu molhei cabelo, molhei tudo. Mas no da Cristal, eu não dilatei tão rápido como o do Otto. Tanto que quando a gente saiu de casa, eu lembro que vocês me tocaram, eu ainda estava com 4. E na verdade... Ela encaixou errado. Ela encaixou errado. Ela aí, desceu meio... Parece que a cabecinha dela estava assim. E eu lembro que vocês falavam ainda, e quando a contração vier, tenta fazer uma força para ver se a cabeça dela consegue fazer isso. Então, e a além bicha da nasceu força, com o cabeção da pega. Acho que foi isso, velho. Minha filha, tá? E aí eu lembro que é porque eu acho que eu me desesperei no da Cristal, é que a contração vem e depois você respira. No da Cristal eu não tinha esse respiro. Começou, né, assim, porque desenfreadamente. Inteiro, era. E eu acho que o fato dela estar encaixada errado também, né? Aí ela ficou milionária. Não cheguei no ainda hospital ainda não tá não, ainda aí. Aí eu lembro que as meninas, quando me viram de cabelo molhado, se desesperaram, que se eu precisasse ir pro centro cirúrgico de cabelo molhado. As meninas secando o cabelo. Eu gritando de dor. Aí eu comecei a implorar por algo que eu não tinha implorado no do Otto, porque o do Otto, parei ele em 12 horas, sem pedido de analgesia. Foi. No da Cristal, nas primeiras 2 horas eu disse, eu preciso... Não, quando eu cheguei, você olhou pra mim e disse, eu quero analgesia. Eu preciso tomar uma analgesia, porque senão eu não vou aguentar. Calma, Andy. Eu não vou aguentar, eu estou desesperada. Eu dizia, Dama, eu estou desesperada. E assim, como eu vi o primeiro e vi o segundo, eu também fiquei preocupada, Ô, porque amiga, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu lembro que quando você me tocou, que você viu que ainda estava em 4, aí você disse, vamos para o hospital? Porque realmente era um desespero muito grande, uma dilatação muito pouca. E o seu comportamento estava diferente. Louca. Você não é assim, você sabe, você é segura, você é confiante. Você estava muito desesperada. E a gente ficou preocupado com isso. Uma coisa que vale até a gente falar. Por que demora tanto no hospital a coisa... Calma, ainda nem desci do carro, nem envelheceu o carro. Não, mas nem isso, porque, enfim, mas quando chegar nesse ponto, é uma coisa que a gente podia melhorar. Quando a gente chegou no hospital, antes de descer do carro, eu senti um pof. E o meu amigo aqui gosta de cuidar do carro. E eu escutei. Eu tinha acabado de comprar era aquele branquinho, era banco de couro clarinho. Não, detalhe que ela foi no carro aqui chacoalhando, né? Pá. Não, e ainda teve um problema. Eu queria parir muito na Santa Casa, né? Que tinha aquela sala de parto natural. E a Santa Casa estava cheia. E a gente teve que... Aí você olhou pra mim e falou, foi outra coisa que tava todo mundo meu tenso ainda. Pra lhe contar essa parte. Eu disse, eu quero ir pro hospital. Eu posso qualquer canto, me leve. E você pediu pra ir pro hospital muito cedo. Então foram muitos fatores que a gente começou a ficar preocupada, né? E aí, quando chegou no hospital, antes de eu descer do carro, quando eu botei a perna pra fora, eu escutei o POC e o... Aí minha lágrima, meu carro. Eu inundei, parecia um piscinão, tinha muito líquido. Muito líquido na barriga, né? Muito, eu inundei o carro do Gustavo. O carro do Gustavo era só líquido, assim, um banco. Fazia assim o líquido no banco. E é interessante que você tinha dito, Indy, engraçado que a sua bolsa estourou do Otto na recepção da Santa Casa. E eu não lembro dessa cena. Eu estava em Nárnia. Eu não lembro. Se você disser assim, não lembro de nada. Do da Cristal, eu lembro exatamente que foi uma dor. Que eu achei que eu tava morrendo. Eles sabem limpar cocô, não sei o quê. Sabe tudo. E aí, doeu muito, Dami. Aí, tanto que você se preocupou. E quando você olhou que viu que tinha sido a bolsa, assim, graças a Deus foi a bolsa. Quando a gente chegou, e eu lembro que você falou até sobre isso. Gente, se vocês estiverem no hospital, vamos dar um recado aqui pra cá. Entrar uma mulher parindo, não pega o telefone para filmar, não. Deixa de ser sem noção. Foi. As pessoas pegaram o telefone nessa, porque eu entrei acontecendo. Foi. A gente chegou causando. Com o pé na porta, entendeu? Causando. E eu lembro que tinha gente na recepção filmando, porque aí vem essa parte burocrática que o Guga falou. Tá merda. Até encaminhar para um quarto, até e eu rando atrás dessa analgesia. Também fiz um cocôzinho lá. Alguns. Quando eu vi o rastro, eu nem perguntei onde estava minha esposa, era só seguir o cocô. Era só seguir o cocô que eu sabia, nem encontrar. Aí, minha filha, eu sei que quando eu cheguei lá, eu lembro que chegou um moço tão bonzinho, e eu urrando pela analgesia, né? Aí foi na hora que eu fiquei rica. Aí o Gustavo... Rica. Não, aí a doutora Eugênia. Aí quando você foi tocar, tava com 10. A Eugênia, foi. Quando tocou, tinha 10. Aí tá todo mundo feliz e tal. Beleza. A gente saiu de 4, né? A gente saiu de casa com só 4 um caminho, centímetros. Você vê como é rápido, E né? a posição não estava favorável. Na verdade, a gente já foi para o hospital pensando numa possível cesariana, né? Eu tô ligada. Porque realmente a posição não estava muito favorável e você estava muito aperreada. Muito doida.
E aí eu lembro que Doida é quando chega- diferente de aperreada. Doida Doida você e tava no aperreada. alto. Você tava aperreada, é diferente. E É. aí eu lembro que quando chegou lá, aí eu fazia, cadê a analgesia? Aí todo mundo, calma ainda, porque o plano tá liberando. Eu pago! O meu marido Aí eu, paga. não, calma. Aí eu dizia, calma, quanto é? Calma. Eu dizia, você paga, não paga, amor? Ele paga, minha Vai, filha, ele paga. Ele tem dinheiro, ele tem. Eu digo, calma, não tenho tanto dinheiro. Eu tenho, mas calma. Deixa o Vamos plano no pagar, natural, deixa o plano deixa- pagar. A bexiga dessa liberação, dessa analgesia. E não sei o quê, e passa um papel e vai para um outro. Bicho, por que não pode ser uma coisa mais fácil, né? É difícil Tipo assim, mesmo. aí não, e outra coisa, já leve para um lugarzinho. Ó, Guga, né? hoje em dia deu uma melhorada, assim, sabe? Algumas a gente tenta, porque assim, na verdade eu sempre falo que é papel da equipe resolver isso, né? Sendo que nesse caso, principalmente, foi aquela ida precoce para o hospital, né? Então a gente não deu muito tempo. Hoje em dia a gente tenta, sabe? Assim, é que nas Já duas situações deixar. de vocês, na primeira vez foi pandemia, quase não entra, imagine, Foi. né? E na segunda foi essa corrida aí. Mas hoje em dia a gente tenta, sabe, assim, mandar documentação por telefone, por WhatsApp. Mas depende muito de quem está na frente, né? Depende Bom muito de quem está senso, na né, frente. E aí É. eu sei que me botaram numa maca, conseguiram a liberação da tal da analgesia, depois eu estava urrando de dor. E aí eu lembro que demorou mais um tempão a gente indo para o centro cirúrgico, que era o meu desespero. Porque aí você começa a lembrar das histórias também que você ouve, de gente que deu analgesia e depois não conseguiu parir, não sei o quê. Aquela luzinha, foi tu que organizou? Tem umas luzes, não foi? Oxe, meu filho, botou as sei- fotinhas. Foi não sei doideira. qual foi o tempo Não, eu só vendo o que ela cocô, teve. eu me preocupo. Foi, eu e as Subiu de meninas, novo em cima do. Foi. Fez Subiu de cocô em novo. cima O negócio do. é subir na maca. Na maca. Em cima da maca, Acho que ela foi. disse, deu certo lá, Deu vai dar certo, não, certo eu quero aqui. subir, eu vou batizar essa Eu digo, marca. não, aí essa maca mexia, a outra não mexia. Eu digo, meu amigo. Aí eu lembro que eu toda cagada. Na maca, chegou um bichinho lá, velho, coitadinho, tão gente boa. Oi, Andy, tudo bom? Meu nome é fulaninho de tal. Eu vou lhe encaminhar. Antes de ele falar pra onde ele tava me levando, eu disse, eu quero uma Eu quero analgesia. agora. Quase que eu digo, não quero saber seu nome, não. Eu só quero que você me leve Me pra lá. leve. E a gente indo pro centro cirúrgico. Aí, antes, eu lembro assim, por exemplo, a porta do centro cirúrgico tava aqui, eu tava na maca aqui, eles só estavam Corredor. pra dar o ok. Era pra fazer a curva Corredor assim, do ó. hospital. Mas, gente, foi Massafest. Aí eu lembro, eu ficava muito à vontade com uma perna aqui e a outra para baixo, né? Eu parei o Otto assim também. Foi. Aí eu senti um puxo. E meio de ladinho, assim. Para quem não sabe o que é um puxo, você sente uma contração, sei lá, faz Uma uma coisa. vontade de uma empurrar. vontade de fazer uma força. Aí eu, eita. Cocô não tinha mais, porque ela cagou tudo, entendeu? Aí ela disse, agora é a menina. Aí eu disse, Agora agora eu é. já senti esse negócio, agora eu sei como é. Fiquei calada. Aí eu lembro que quando veio a contração, aí eu lembro que eu segurei aqui na maca e fiz a força. Quando eu fiz a força, a cabeça da Cristal saiu no corredor. Aí eu lembro que foi uma correria. Foi. Bota ela pra dentro da sala, ela tá no corredor. E eu aqui, toda aberta, meu Deus, no corredor. Olha, pense, é a história do pudor, né? Se você tiver pudor. Porque ali tinha todo Imagine, mundo, minha gente. Tinha médico, tinha gente passando, tinha acompanhante. Eu tava Cachorro, toda gato, reganhada. periquita, A cabeça da Cristal pro lado de fora. Aí eu lembro que nessa hora ficaram bem aperreados. Aí me levaram pro centro cirúrgico e foi muito engraçado. Frio. Porque quando eu Que entrei... negócio frio. É porque a gente estava, essa hora, a gente estava dentro do bloco cirúrgico. Dentro do bloco cirúrgico tem várias salas. Então, nessa hora, a gente estava no bloco cirúrgico. Então, foi nessa ida para uma corredorzinho, sala, né? que a A gente médica iria para também bem uma simpática, sala. lourinha. Muito, muito querida. Aí eu lembro que na segunda força, aí já pararam a maca no corredor. Foi a Grace. Cristal A Grace nasceu. segurou a maca, disse, A Cristal, nasceu, minha gente, para. ela nasceu no corredor do hospital, literalmente. Aí tem a cena, né? Tem a cena linda que aí a Eugênia tira, já coloca ela aqui. Não dá tempo, tudo aconteceu entre a porta do centro cirúrgico e o corredor. E aí, eu não sei, tipo, tava aquela movimentação toda. Mas aí vem aquela paz. Aí eu lembro que quando eu olhei, eu digo, meu Deus, armaram o cerco todinho, vou tomar uma analgesia. Não deu tempo nem entrar. Graças a Deus. Aí o Pix fez, pô, valeu. Obrigada, Aí, não vai Olha o dinheiro precisar. voltando, eu digo, ô, amém. Ô, Vai Luiz. para as vacinas. Vai para as vacinas. E aí foi uma delícia, assim, chegando. Ela nasceu com 4,5 kg. Foi. Quando você... Olha, qualquer... Só de cabeça. Qualquer grávida que tiver com um bebê muito grande. Primeiro, aquele conselho que você me deu, não contem a ninguém. Isso. Gente, o povo tem umas histórias assim, porque aconteceu... Velho, nasce igual,
Um com 4, outro com 4,5 kg, quando a gente achava que o outro era grande. Aí eu lembro que as pessoas a gente teve que cortar, lembra as roupinhas da Cristal de RN, que as pernas dela não cabiam. Lembro. Eles não eram gordos, eles eram Grandes, compridos, crianças eles não pareciam grandes. recém-nascidos. É. Eu lembro que teve umas enfermeiras que chegaram e falaram assim, ela nasceu quando? Eu digo, hoje. Hoje. Essa menina desse tamanho nasceu hoje. Dessa mulher, deste tamanho de mulher, a bailarina, Não é isso. né? Mas assim, eu acho que foi lindo o meu casamento com o Guga, eu guardo lembranças muito incríveis, mas eu acho que o nascimento dos nossos filhos foram as experiências mais Porque incríveis um elo, que né? a gente Acho que teve na quando vida, você faz assim. isso, acho que a família se fecha, né? É sobrenatural mesmo ali, é você ver o quanto que primeiro que a mulher foi feita para isso, nós somos feitas para isso, e quem tiver o sonho de ter essa experiência, eu digo, gente, vão, estudem, leiam, conversem com gente leve. Ô, Andy, e uma coisa importante, já que a gente está falando toda a intimidade aqui, né? Sem laceração. Sem Com laceração. certeza. Que é, então, Dami. Que nessa hora que você falou 4,5 kg, quem está assistindo vai ficar, né? Abrir. Vai ser aquela Exatamente. velha frase, rasgou tudo. Exatamente. Não. Olha, eu E lembro volta que na tudo época normal, viu? do Otto, Ao seu marido lhe expondo. as duas meninas, menino do céu. Não, volta tudo ao normal. Enfim, eu lembro que a Laura e a Larissa, era Laura, Larissa. Elas tinham falado para mim assim, Andy, a gente faz muito parto normal, porque a gente também sabe que isso é uma questão social muito grande. Então, elas falavam, a gente faz muito parto normal no SUS, e a gente vê mulheres com bebês pequenos, que têm lacerações muito Enormes grandes. e graves. E a gente vê mulheres de parir. Ela disse, eu já fiz parto de criança de 5 quilos. Depois que a Cristal nasceu com 4,5 kg, eu sei que isso é verdade. Que a mulher não teve laceração. Então, isso é meio que um conto de vovozinha, de você ligar uma coisa à outra, quando está ali fisiológico, depende do seu colo de útero, depende do seu tipo assim, de como você está naquele dia, do seu Da corpo. posição, foi você que escolheu. Exatamente. Ninguém mandou você fazer força. Da Por exemplo, sua equipe. no parto do Otto, a gente precisou direcionar um pouco para você fazer força naquela hora, porque já estava muito... No parto da Cristal, não. Aham. Né? Então, esse bebê de 4,5 kg nasceu, né, na hora que você quis fazer força. Ninguém Exatamente. precisou mandar. E é interessante, Dami, que eu acho que foi a pergunta que eu mais recebi depois que eu pari os dois e compartilhei o peso deles. Eu sabia, por isso que eu quis E falar. algumas mulheres até pedem assim, Indy, desculpa perguntar, mas é porque eu tô grávida, meu bebê também é grande. Você teve uma laceração muito grande? Eu disse, gente, eu não tive. Foi tipo, chama mucosa, né? Mais na parte superficial. Não levou ponto. Que é normal, tipo assim, que não... Então, a gente vê que realmente o nosso corpo tá ali para isso. E também digo mais, se você tiver, também tá tudo bem, tá entendendo? Isso. Porque tem também os pontos da cesárea, não adianta a gente ficar sofrendo por algo que a gente nem sabe ainda que vai acontecer. O que eu digo é o seguinte, as minhas preparações para os 2 partos, elas foram muito importantes. Do pilates que a gente fazia diariamente, da alimentação que eu tinha regrada, das coisas que eu li, das coisas que eu lembrei, que eu vi. Então, assim, também coisas para você se informar. Se você tiver como ter essas informações, tem livros maravilhosos que você pode ler, que vão lhe dar uma paz, que vão lhe dar... Por exemplo, olha como eu lembrei do vídeo que eu tinha visto de fixar em um ponto. O que puder lhe acrescentar, mal não vai fazer, A conversa entendeu? com as amigas, a dica da Ramona. As amigas leves, né, gata? Algumas, né? As outras Algumas, você nem compartilha Você tem que tanta filtrar, coisa, você tem que filtrar. Então, assim, é um período que são 9 meses que você, se puder escolher realmente com quem você vai estar perto, o que você vai absorver. Porque a gente está mais frágil naquele momento. Então, eu acho que é uma coisa que toda grávida tem. A gente quer estar naquele meio das grávidas, porque a gente meio que se entende. Ali é Só mais a gente entende. terapia. Eu sempre falo, só grávida entende grávida e eu, né? Eu dizia, Dani. gata, meu Deus, bota uma esteira aqui do lado de fora pra gente ficar fazendo, conversando com quem tá dentro. Porque é uma troca de que só sabe quem tá passando. É, isso mesmo. E eu acho que a gente vai ficando mais velho, porque assim, às vezes tem o pessoal, tem muita gente mais velha que é muito bacana, mas a maioria vem com... A medicina hoje é muito avançada. Acho que, tipo assim, até a profissão da parteira, antigamente, era algo muito que elas tinham que desbravar para conhecer. Hoje vocês estudam para ter um direcionamento. Hoje a sua especialidade é só mulher grávida, entendeu? Então, assim... Tem muito conhecimento por trás disso, que quanto mais você beber na fonte, é melhor para você, entendeu? Não vai na doida nem conversar com ninguém que não vai lhe acrescentar, não, que isso é doidice. E é isso, e é para isso que existe esse projeto, né? A Travessia do Parto. É exatamente para isso. Eu gostaria que tivesse esse projeto na minha época, pra eu ter assistido. Imagine eu, há 25 anos atrás, que a Mirella vai fazer 25 anos, né? Então, assim...
é isso, sabe? A ideia é essa, assim, trazer histórias de verdade, né? Então, quando o Guga falou, posso falar? É para falar tudo mesmo, mas assim, aqui não esse espaço não é sobre mim, esse espaço é sobre vocês, especialmente sobre você. Mas né? é assim, de certo, toda vez que eu lhe vejo, eu lembro dos meus filhos e com gratidão, porque você empodera a grávida, você deixa o marido seguro e isso faz uma diferença absurda, absurda, absurda. E a gente agradece, né, amor, o espaço. Muito. E é por isso que eu disse assim, que eu acho muito difícil Dami não ficar amiga de nenhuma grávida dela, porque a gente cria um elo realmente de... Você, na verdade, você cria mulheres muito confiantes, entendeu? Também, assim, uma força que eu jamais imaginei que eu pudesse ter, ou que eu queria muito, mas eu não sabia se... Que você conseguia, né? Isso. E você, o tempo inteiro, você disse, não, você vai conseguir, você vai conseguir. E mesmo que eu não tivesse conseguido, eu acho que eu estaria também muito feliz, porque eu teria tentado com todas as minhas forças. Eu tenho uma máxima da minha vida, assim, que tudo que eu faço, eu dou o meu melhor. E quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu tenho aquela sensação de eu dei o meu melhor. Não aconteceu porque não tinha que ser. Mas o que eu podia ter feito, eu fiz, E entendeu? é assim que eu vou para todos os partos também, né? Assim, acompanhar vocês, não, vou dar o meu melhor e vamos ver o que é que Deus nos reserva, né? A gente esqueceu de contar um episódio também que a gente viveu juntos, que foi aquele sushi do Otto, né? Sim, foi mesmo, olha. Minha A gente gente, fez farra uma da farra. a gente foi. fez uma farra. pode? Eu já estava com 38 Que semanas ali, eu equipe podia é parir. essa? Farra, Olha, mas não tinha um bom nessa farra, não. Só quem Não. tava boa Só era você, eu. só a grávida. Que tava grávida. E o Guga que não bebe. Teve volta ao trio, que eu acho que o meu vizinho deve ter dito essa A gente tem, grávida, né? imagens. Eu acho que Eu acho que a gente né? tem. Vamos Eu vou procurar, vamos procurar. Eu acho Teve que a gente volta ao trio, tem. literalmente. Djaí deve ter, Djaí Djaí deve deve ter, ter. Djaí, Eugênia. Não, eu disse que a gente só tem trabalho de parto Foi a sua hoje. despedida da Foi. barriga. Pronto, de uma foi a sua maneira despe- bem, né, baiana. Bem diferenciada. Bem achezenta. Foi muito Então bom. a gente tem aquele muita história dia. legal, né, Foi, pra foi. lembrar. Parabéns, Dami, parabéns. Você Obrigada, faz a diferença, né, amor? Você faz E a assim, diferença. como eu falei, eu gostaria da minha época de estar grávida, de você já ter um programa como esse, porque a gente tem uma sede muito grande de descobrir, de ouvir outras histórias, de ouvir... Então, por exemplo, aqui, quantas coisas uma pessoa pode entender? Se tiver vontade de fazer cocô, ela vai fazer. Pode fazer. Se ela tiver vontade de fazer uma força na hora certa, Virar ela vai bicho. fazer. De virar um bicho, de saber que aquilo ali é natural, de tirar todo o pudor. Do Então, assim, marido, dizer, bicho, eu tenho uma parcela importante nisso aí. a gente até compartilhou isso com uma vez, né, que você disse, Índia, às vezes eu fico triste, que eu vejo a mulher lá em trabalho de parto e o marido às vezes está no celular. Mesmo que a mulher não esteja olhando para o marido, eu sabia que o Guga estava ali do meu lado, Basta entendeu? encostar, basta uma mãozinha, assim, que a gente sabe, né? Eu tive uma experiência quando a Tainá foi parir, quando a minha irmã teve o último filhinho dela, ele teve icterícia, e a gente teve que ficar muito tempo no hospital. E em um desses dias eu fui para lá para dormir com ela, para ficar com ela. E aí eu lembro que a Tainá, encaminharam logo ela na enfermaria para depois mandar para o quarto, entrou uma grávida. Cara, ela queria muito ter um parto normal, Dami, ela queria muito, ela queria muito. E só deixaram ela lá e foram embora, e o marido no celular o tempo inteiro, e essa menina, eu acho que ela, para não Eu atrapalhar a lembro minha disso. irmã, ela dava um gritinho, aí eu disse, Eu lembro, eu Tainá, fui posso no quarto. conversar com ela? Aí a Tainá disse, pode. Aí eu disse, mulher, grite. Grite, que esse menino não vai acordar, não. Aí ela, tá, se eu tiver com vontade, eu digo, não, grite, grite mesmo. E outra coisa, agacha. Aí eu lembrava da Dami, que levou bola na minha casa, que levou... Aí eu dizia, agacha. Aí a bichinha agachava, eu digo, não, meu amor, agache, bota agachar. Disse, não, mulher, eu parei 2. Você quer muito? Ela quer muito e tal, não sei o quê. Aí teve uma hora que a médica voltou, aí pegou, recolheu ela. Quando voltou, já voltou só ela, fizeram a cesárea nela e tal. E eu fiquei tão triste, sabe, Dami, de ter presenciado aquilo ali, porque eu tenho muita consciência dos meus privilégios. Então, eu sei que muita coisa que a gente fala, ela não está disponível para todo mundo, e eu gosto de falar sobre isso, porque senão a gente vira meio que um alienado falando sobre coisas que não estão disponíveis para todo mundo. O meu privilégio ali de ter você, de ter uma equipe com enfermeira, de ter minha médica, e isso não, infelizmente, não é para todo mundo. E quando eu vi aquela cena ali, eu disse, poxa, queria tanto que uma menina como essa, ela ia conseguir. Ela ia conseguir, ela se ela estava tivesse muito apoio. centrada, entendeu, para conseguir. Então, que a gente seja sempre grato pelos privilégios que a gente tem, que as suas grávidas sejam sempre gratas por ter você do lado delas, porque, infelizmente, não é um privilégio para todo mundo. É verdade. Tem muita mulher que gostaria muito, seria o sonho dela ter um acompanhamento. Todas as vezes que eu conheço uma mulher que diz, não, eu não tive como ter uma equipe de parto e tal, mas eu pari. Eu digo, minha amiga, você é vezes 5. Palmas. Palmas, porque imagina ali sozinha, desbravando um mundo que ela nem conhece. Eu estava desbravando algo que eu não conhecia, mas eu tinha uma lanterna, que era você, a Eugênia, as minhas enfermeiras.
tem gente que chega ali, tá tudo escuro e tem que ir, entendeu? Então, assim, é muito, muito válido e eu sou muito abençoada de ter tido a oportunidade de viver esses momentos com você, assim, foi E eu sou muito muito feliz, né? bom. Vocês fazem parte da minha trajetória. São vocês que me transformam, né? A cada vivência dessa, cada experiência, a primeira e a segunda, vocês vão transformando, vai realmente fazendo com que eu queira estudar mais e queira ser melhor. Então, assim, eu fico muito, muito, muito feliz. Eu estava super ansiosa que chegasse esse dia de hoje. Eu sei que vocês são muito ocupados e, né, todo o contexto desse dia de hoje. Então, eu agradeço muito do fundo do coração por vocês estarem aqui. Eu amo muito, amo. muito essa família. É recíproco. Para sempre, né? pra Estaremos sempre. juntos em todas as fases da nossa vida. E muito obrigada. Só não vai ter muito mais filho, porque eu obrigada. castrei já. Infelizmente. Te amo. Amo Linda. vocês. E depois de nos emocionar e dar muitas risadas, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Laboratório Proclínico, Teto Vinílico e Toda Skin Maceió.